O Ministério da Defesa fez uma nota sobre as eleições. O que isso diz sobre as nossas eleições? Vamos dar uma olhada nisso? Está aqui a nota do Ministério da Defesa, né, do Gabinete do Ministro, site do Ministério da Defesa. Vamos ver aqui, ó, ofício dirigido ao Alexandre de Moraes, e vamos ver o que tem nesse documento aqui, ó. Paulo Sérgio Nogueira. Vamos entrar no documento. Começando os itens 1, 2 e 3. No 1 ele cumprimenta, no item 2 ele faz alguns destaques. Eu quero ir para o item 5, né, onde ele fala: do trabalho realizado, destaco 2 pontos. O primeiro, observando que a ocorrência de acesso à rede durante a compilação do código-fonte e consequente geração de programas códigos binários pode configurar em relevante risco para a segurança e sucesso. Aqui, o que ele está dizendo é que o sistema está acessando a rede durante a compilação. Acho que é importante explicar isso daí, que se trata da seguinte questão: compilação em programação, em sistemas, transformar uma linguagem parecida com a humana, que é a linguagem de programação, tem esse nome mesmo, linguagem de programação, como C++, como C, como Java, como Python, são todas linguagens de programação, só que essa linguagem ela é entendível por seres humanos. O computador ele entende uma outra linguagem, que é a linguagem de máquina. Quem transforma a linguagem humana para a linguagem de máquina é um software chamado compilador. Esse processo, para quem não é da área, é parecido com traduzir um texto em português, feito por um brasileiro, para um texto em japonês, por exemplo, porque os caracteres japoneses são muito diferentes. Então você tem que não só traduzir as palavras, trocar as palavras por outras, mas trocar os símbolos uns pelos outros, né? O compilador ele faz isso, ele troca aqueles símbolos, né, de linguagem humana por símbolos de linguagem de máquina. A linguagem de máquina ela é muito mais simples do que a linguagem humana, portanto, a linguagem de programação, ela fica muito menor do que o código de máquina. O código de máquina, por ser um código baixo nível, que é chamado assim, ele fica muito maior. Quando você faz esse processo de compilação, você coloca normalmente num sistema de controle de versão. Você compartilha os arquivos numa rede. É semelhante ao processo de compartilhamento de rede no Windows. Você tem uma pasta compartilhada onde tem os arquivos. O compilador vai ler aqueles arquivos e vai gerar um fonte. O Exército, né, está questionando aqui, é o acesso à rede à compilação. Possivelmente, eu não tenho como afirmar isso aqui, mas deve ser a rede do TSE, aonde estão os arquivos, né? Normalmente nos trabalhos de hoje em dia, você compila os arquivos em rede, você compartilha em rede os arquivos e gera isso daí. Quem trabalha com controle de versão, com o Git faz acesso à rede quando você faz o controle de versão. Você pode ter um compartilhamento de arquivos na rede, Subverso, qualquer outro sistema. Portanto, não há de se falar de vulnerabilidade. Além do mais, o código de máquina ele é extremamente sensível. Você inserir um código malicioso no meio de um processo de compilação, certamente vai gerar um código que não funciona, um código que vai gerar um erro que não vai ser executável. Essa possibilidade é muito baixa. O Exército também cita sobre conhecimento dos compiladores, né? É importante dizer que o compilador, os compiladores modernos, como o compilador do fonte do Linux, que o TSE usa, né, já que os terminais são Linux, aliás, são sistemas adaptados, é um Linux adaptado, não é uma distribuição Linux que você tem em casa, não é um Ubuntu TSE que você usa. O compilador ele tem uma característica que é chamada de auto-hospedagem. Auto-hospedagem quer dizer que o próprio compilador pode gerar a ele mesmo, porque esse conceito de auto-hospedagem ele funciona da seguinte forma. Quando você cria um compilador, o principal teste que você faz é ver se ele compila ele mesmo. Portanto, com o compilador você consegue gerar uma cópia dele. Para que isso serve? Para que a próxima versão do compilador seja feita nele mesmo. Então, para simplificar,
Imagina que você tem um compilador C++ na versão 5.0. Aonde que o compilador 5.0 foi feito? No compilador C++ 4.0. O 4.0 foi feito no 3 e assim por diante. Possivelmente agora você vai me perguntar assim, mas quem fez o 1.0? Provavelmente o 1.0 pode ter sido feito ou em assembly, que é o caso dos primeiros compiladores, que não existia compiladores, né? Então ele foi feito em assembly, ou ele foi feito num outro compilador, de outra linguagem, e a partir daí ele passou a se auto-hospedar. A ideia é basicamente essa. Os compiladores hoje que estão estabelecidos no mercado, todos já estão em versões 3, 4, 5, tem versões muito à frente, todos foram feitos nele mesmo. Portanto, toda a informação que você precisa sobre o compilador que gerou os códigos do TSE estão nos próprios compiladores. Não tendo muito mais a acrescentar a respeito disso. Indo adiante, né, você verifica que a equipe das Forças Armadas de Verificação das Urnas, né, essa EFASEF, né, ela verificou a cerimônia de geração de mídias para as urnas, né, e constatou que as assinaturas digitais e os hashes desses programas coincidem com os que foram assinados na cerimônia de lacração. O que isso quer dizer? O hash é um código que é gerado dinamicamente, que ele garante que o conteúdo daquele arquivo é o mesmo de outro. Portanto, o hash é gerado a partir do conteúdo do arquivo. Portanto, se um arquivo tem um hash e você pega um outro arquivo, manda ele calcular o hash daquele arquivo e os dois hashes são iguais, é indicativo que aqueles dois arquivos sejam idênticos. No caso de binário de programação, é impossível você ter algum tipo de burlar esse tipo de coisa, porque se você der uma mexida em que o hash fica parecido, o hash fica igual, mas o conteúdo fica diferente, o binário, como eu disse anteriormente, ele é muito sensível. Essa mudança de binário gera um binário que não funciona. Seria como você mudar o DNA. Você pega o DNA de uma pessoa e faz uma modificação aonde que um geneticista rotineiramente não olha. Aí você pode até falar que esse DNA de duas pessoas são iguais. Contudo, essa modificação do DNA, quando for usada para gerar um ser humano, não vai gerar um ser humano, porque o DNA está diferente. É a mesma coisa o hash. O hash, ele garante que ele é igual, mas se tiver diferente, aquele binário não funciona. Então, como é que você garante isso aí? Se a urna funcionou e o hash é igual, o binário é igual, não tem dúvida disso. Foi importante o Exército ter verificado isso, porque demonstra que, de fato, as urnas que estão lá no TSE são idênticas. O fonte, né, o executável que está executando lá, é o mesmo compilado lá na cerimônia de verificação. Portanto, são confiáveis. Vamos para frente. Esse é outro ponto importante, porque teve uma fake news falando a respeito disso. Veja aqui que as urnas, né, teve como resultado a abrangência de todos os modelos de urnas. 2009, 2010, 2011, 2013, 2015 e 2020, espalhada por todo o território nacional, incluindo todas as capitais e diversas regiões do interior e das unidades federais. Isso quer dizer que até os modelos muito antigos, né, porque tinha uma fake news falando que modelos anteriores a 2018 não teriam sido verificados. Foram verificados. O modelo de 2009, nós estamos em 2022, é um modelo de 13 anos atrás. Muita gente não deve ter computador em casa de 13 anos atrás, mas a urna foi verificada. Portanto, todos os modelos tiveram a sua verificação. Aqui embaixo tem uma observação, né, que a CAV, que é a Comissão Eleitoral, ela selecionou entre 75% e 82% das urnas, e o comparecimento não foi esse, né? Aqui tem um exemplo, né? A região selecionada pelo CAV, entre 75 e 82, e aqui tem a curva de comparecimento, né? Então você tem aqui, né, a maioria entre 88 e 73. Então o Exército fez essa observação. É uma diferença, mas para o teste eu não vejo nada de muito relevante. Tá aqui. No segundo turno, você fez alguns testes chegando a 100%. Então foi acolhida essa questão, mas é um pormenor, né? Porque o teste não precisa ser 100% igual, né? O teste só precisa pegar os aspectos relevantes, né? Porque
essa que é a diferença, né, do teste para a prática. Né? Na prática acontece de tudo. No teste, você tenta descobrir os aspectos relevantes. Eu não acho que essa diferença de 82% para 100% seja relevante, apesar de destaco, mais uma vez, que o TSF chegou a fazer testes de 100% a partir das observações do Exército. Não mudou nada no resultado. Tanto é que vocês vão ver aqui mais para frente que não teve nenhuma situação onde alguma diferença que não foi detectada no primeiro turno foi detectada no segundo. Portanto, foi desprezível essa sugestão. O teste sem a biometria não encontrou nenhuma inconsistência. O Exército sugeriu também, né, o teste com biometria, né, porque no outro teste você desliga a biometria, então aventou-se a possibilidade de que a urna detecta que não teve biometria, então ela não faria fraude. Então foi feito um teste com a biometria. Né? No caso, você tem que pedir voluntários para poderem ir lá, né, que estejam registrados naquela urna para poder ser feito. Obviamente, como depende das pessoas se deslocarem, foi um número muito menor de pessoas. Ainda assim, o teste também não mostrou nenhum erro. O Exército aqui ele aponta, né, o projeto piloto, né, você teve muito menos urnas, né, do que no teste de integridade. Porque depende de pessoas comparecerem lá. O outro teste não. O outro teste você não precisa de trazer as pessoas, você consegue fazer um teste muito mais preciso. Né? Então aqui você teve muito menos pessoas participando nas urnas do que no outro teste de integridade. Por fim, eu vou dar um pulo na página 18, onde tem a parte mais importante que eu não vi ser destacada em lugar nenhum, sobre o relatório das Forças Armadas. O relatório das Forças Armadas ele está trabalhando com uma margem de acerto de 95%, que é uma margem de acerto razoável para um sistema, por exemplo, de votação em urnas de papel, porque você tem muito problema. Contudo, o Exército, né, no primeiro turno, testou 442 urnas, com essa margem de 95%, daria em torno de 20 urnas que poderiam ter tido algum tipo de diferença do boletim de urna com a checagem do Exército. Mas eles encontraram zero. Então, ou seja, você não teve nenhum erro. Mesmo que 95% seria aceitável, mas você teve 0% de erro. No segundo turno, eles aumentaram o número de urnas. Eles tiveram 501 urnas. Também com essa margem de erro de 4,38 pontos percentuais, mas foi encontrado 0% de erro. Portanto, o sistema não teve nenhuma urna. Se você junta isso com o teste de integridade, a checagem de hashes, você mostra que o sistema não apresentou erro nenhum. Aqui embaixo eles colocaram, em ambos os turnos não se verificou divergências entre os quantitativos registrados no BU, que é boletim de urna afixado na sessão eleitoral, e os quantitativos dos votos constantes do respectivo boletim de urna. E aqui vai a bomba, né, que não está em lugar nenhum, mas vale a pena destacar, que é o seguinte: um sistema de votação em papel seria aceitável você ter uma margem de erro de 5%, porque é todo analógico, é papel rasga, papel molha. Contudo, o sistema nosso teve 0%. E aí a gente vê que o resultado da eleição foi de menos de 1%, né? Foi 50,9% para o Lula e 49,1% para o Bolsonaro. Se fosse uma votação de papel, a gente estaria até hoje fazendo contagem de urna, porque você teria um sistema que teria 2, 3, 4, 5% de margem de erro. Então você teria que judicializar o resultado da eleição, ou talvez até refazer a eleição. Mas como a gente tem um sistema que apresenta 0% de erro, você pode ter essa precisão de diferenças de menos de 1% e ter um resultado confiável. Então, ou seja, a gente teve uma eleição muito mais rápida do que a eleição norte-americana e muito mais confiável. A primeira eleição do George Bush teve um problema seríssimo na questão da contagem de votos, e eles ficaram semanas contando e recontando votos por conta disso, porque a contagem era feita em urnas de papel.
Se isso tivesse acontecido aqui como havia sido proposto, a gente também estaria numa situação complexa. E era isso que se queria lá atrás, quando se propôs voto em papel, voto impresso. Era o quê? Era diminuir a margem de confiabilidade do sistema para que se fizesse alguma chincana lá, porque eles provavelmente já previam que iriam perder a eleição. Agora a gente tem um sistema que é perfeito, que o maior interessado em apontar erros constatou que houve 0% de erros no teste dele. Então a gente tem aqui só que falar que nós temos um sistema eleitoral exemplar. E é uma vitória da ciência, né? Particularmente da minha área aqui, né? Eu vou parabenizar os meus colegas aqui da computação, da ciência da computação, provando que sistemas computacionais são mais rápidos e mais eficientes para tratar desse tipo de questões, para gerenciar grandes quantidades de informações, são sistemas computacionais. É por isso que banco usa, é por isso que o agro usa para gerenciar não só os seus estoques, mas para gerenciar suas máquinas, e é por isso que a humanidade vai continuar usando computadores para resolver todos os problemas que envolvem grande quantidade. Voltar para o papel, voltar para o lápis é atraso, então nós estamos vendo aí que esse que é o resultado. Bom, era isso que eu queria falar hoje, acho que foi importantíssimo esse relatório do Exército, né, porque atestou com todas as letras que o sistema é extremamente confiável e é referência para o mundo inteiro. Então agora nós temos que seguir em frente e continuarmos com as nossas vidas, né, e trabalhar para o Brasil ser mais eficiente, né, e que a gente tenha mais tecnologias. Né. Então é isso aí, gente. Um abraço para vocês.